Meus amados, hoje, dia 19 de fevereiro de 2025, quarta-feira da sexta semana do Tempo Comum, Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: Não entres no povoado. Queridos irmãos e irmãs, aqui nós vemos um texto que fala da cura de um homem, mas é um pouco estranho porque nós acabamos vendo uma cura em dois momentos, vamos dizer assim, é como se fosse um processo de cura, não é uma cura imediata. E aqui é importante deixar algo claro: não é porque o Senhor não tinha o poder de curar esse homem, mas entra um outro fator e que nós muitas vezes esquecemos, que é a fé. Então nós vamos perceber, vamos olhar o texto aqui. Então Jesus está em Betsaida e trazem a ele um homem cego. Claro, as pessoas sabem que o homem não enxerga, então levam esse homem até lá. Diferente de Bartimeu, que Bartimeu, o Senhor chama Bartimeu e o pessoal vai lá, coragem, levanta, o mestre te chama. Esse daqui não, ele é levado, mas Bartimeu gritou por si só. Então Bartimeu já tinha a fé, ele já sabia, era o momento, ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse daqui levaram até Jesus. Então, com muita probabilidade, esse homem foi, sabe como aquela, entenda o que eu vou dizer, aquele tipo de coisa assim, bom, não tem nada a perder, vou lá, diz que ele está curando, se ele curar bem, se não curar. Então, você vê que, diferente de Bartimeu, que já tinha esta fé de que Jesus poderia curá-lo, esse homem aqui não. Você vai notar isso. Por quê? Exatamente como eu disse, pelo motivo que ele vai ter uma cura em etapas. O que chama atenção são os gestos de Jesus. Primeira coisa que Jesus faz, ele pega o cego pela mão e leva-o para fora do povoado. Eu já falei isso inúmeras vezes e vou repetir mais uma. Deus não gosta de espetáculos. Jesus tirou esse homem do meio do povoado, onde todos estavam vendo. Jesus estava no povoado de Betsaida, levaram este homem até lá. Jesus tira esse homem do meio do povo. E aí o que Jesus faz? Cospe nos olhos dele, que para nós, como eu disse, é uma coisa um pouco estranha, mas lembremos que na cultura daquele período se via na saliva um poder medicinal. Mas aqui, gente, nós lembramos que a saliva sai da boca. Então é o sentido da palavra de Deus que também toca, nos toca. Então, a saliva do Senhor ao tocar os olhos, então a palavra de Deus também abre os nossos olhos. Aqui nós podemos ver a figura de um catecúmeno, ou seja, aquele que é preparado para receber o batismo. Ele vai enxergando à medida que ele vai conhecendo mais sobre a fé, conhecendo mais sobre Jesus Cristo, conhecendo mais sobre as verdades da igreja. Então, ele vai pouco a pouco enxergando. Então, o toque da palavra. Então, lembramos que Jesus Cristo é a palavra do Pai. A segunda pessoa da Santíssima Trindade que se encarna é a palavra do Pai. Então, o tocar é como se a palavra, portanto, a saliva aqui, é a palavra do Senhor que toca também os nossos olhos. A palavra do Senhor não toca somente os nossos ouvidos, mas toca os nossos olhos para que nós a reconheçamos como tal, como palavra de Deus. Então, depois Jesus põe a mão sobre ele e pergunta: o que
Desculpe, Jesus pergunta, estás vendo alguma coisa? E a resposta que o homem dá é tão absurda, mas ele fala o que ele realmente está vendo. Ele não mascara. Ele fala, estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então nós notamos aqui, esse é o primeiro momento. Aquele homem que chega, volta a dizer diferente de Bartimeu, que acreditava que Jesus podia curá-lo, já tinha uma fé viva. Esse homem não. Levaram até Jesus, como eu disse, e ele foi provavelmente com aquele pensamento, não tem nada a perder. Se der certo, beleza. Se não der, eu vou ficar do mesmo tamanho. Então eu vou, vamos lá, vamos nessa. Vamos ver o que vira. Entendeu? Então ele não foi com fé. Só que quando ele começa, ele percebe que são homens, que os homens estão andando, não está muito claro, não há clareza, mas aqui sim há o salto da fé. Esse homem agora fala, opa, realmente ele pode me curar. Então volta a dizer que aqui traz a figura do catecúmeno. Quem era o catecúmeno? Era aquele que estava sendo preparado para ser batizado. E como eu disse, à medida que vai conhecendo as verdades da fé, seus olhos vão se abrindo e vão reconhecer em Jesus Cristo o Filho de Deus. E aí sim, Jesus novamente colocou as suas mãos sobre ele e ele começou a enxergar claramente, ficou totalmente curado e enxergava tudo com nitidez. E aí o Senhor o manda para casa e fala para não entrar no povoado. Que povoado? Betsaida, de onde ele estava. Exatamente porque Jesus ia voltar para lá, para não virar tumulto, para não virar confusão, para que Jesus pudesse pregar o evangelho. Então fala para ele, vai, não entra no povoado, vai para tua casa. Provavelmente aqui o texto não fala, mas creio que o homem tenha feito isso para celebrar com a família. Imagina, aquele homem não só abriu os olhos físicos, mas abriu os olhos da fé. Teve a fé agora sim, uma fé concreta, uma fé verdadeira, como a de Bartimeu. Então, esse homem aqui, ele dá um salto qualitativo, não somente de libertar-se de uma cegueira física, mas principalmente de uma cegueira espiritual. E, Senhor, e nós também, como este homem do Evangelho, muitas vezes trazemos em nós, Senhor, uma cegueira, talvez não total, mas às vezes parcial. Que o Espírito Santo possa tirar tudo aquilo, Senhor, que possa turbar ou perturbar a nossa visão. Mas também, Senhor, o nosso ouvir, o nosso falar, todo o nosso ser, seja mergulhado na ação poderosa do Espírito Santo, que a tua palavra, Senhor, seja luz para os nossos olhos, que a tua palavra seja alimento para a nossa alma, que a tua palavra, Senhor, seja conforto para os nossos ouvidos, que nós possamos realmente acolher e, acima de tudo, Senhor, como tanto nós temos pedido, viver a tua palavra, porque o melhor é viver a palavra, porque a palavra, ela nos aproxima de ti, a palavra nos faz termos experiências profundas como este homem do Evangelho, que não foi somente curado da cegueira física, mas, acima de tudo, da cegueira espiritual. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós, suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.